Fala pessoal, esse vídeo faz parte de uma série que eu tô gravando para poder explicar para vocês como eu faço a gestão do meu próprio tempo. Eu já cheguei a ministrar alguns treinamentos no passado a respeito disso, sempre fui um grande entusiasta desse tema de neurociência, de produtividade, mas a forma como eu fazia e na época que eu ministrava esses treinamentos já mudou bastante, à medida que eu fui estudando novas coisas e fui testando e consolidando coisas que funcionavam para mim. Então eu resolvi gravar esse vídeo. Muitas pessoas me pediram a respeito disso e eu acho que é importante você, de qualquer forma, assistir na ordem que eu gravei aqui. O link da playlist está na descrição para vocês verem na ordem sequencial. Cada vídeo funciona de forma independente, mas eu sugiro que vocês assistam porque tem uma lógica por trás de como que eu coloquei os vídeos aqui. Vocês vão ver o vídeo num cenário antigo que eu estava, numa outra casa que eu morava. Mas ele é a continuação do meu vídeo anterior de execução. Que no caso eu estou explicando como que eu faço a execução de um planejamento semanal, mensal que eu fiz. Então no vídeo anterior a ele eu fazia o planejamento na execução e a delegação, que é o vídeo de hoje, ele é um tema importante o suficiente para ter um vídeo próprio. Então espero que vocês gostem, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Por que é importante delegar, gente? Quando você faz tudo o que você tem que fazer na sua vida, você está limitado à sua própria agenda. Então, todo mundo tem 24 horas no dia. E parte delas você está dormindo, parte você está descansando e assim por diante. Então, o tempo que você tem hábil num dia para executar tarefas é muito limitado. E se você começa a delegar tarefas que é possível ser delegadas, e às vezes você não delega por capricho, se você consegue delegar mais, você paraleliza essas tarefas. Logo, você é mais eficiente. Você dá escala para suas ações a partir do momento que você delega. Na minha visão, uma pessoa que é gestora ou dona de uma empresa, ela tem que gastar tempo no que só ela consegue fazer. E que na posição de gestora ou de dono. E não em ficar fazendo um monte de tarefa braçal. E aí existe um ponto importante aqui, que delegar não é delargar, tá? Porque muita gente delega tarefa de qualquer jeito e acaba tendo mais trabalho do que se ela mesma tivesse feito. Um exemplo claro disso é que eu vejo muita gente usando IA, usando o ChatGPT, Cloud, essas coisas, de qualquer jeito. Então, fala assim, faz um slide de vendas para mim. E isso, para mim, é delargar. Você pedir isso para uma IA ou pedir para um estagiário fazer, dá na mesma, e você vai ter uma resposta porca do mesmo jeito. Então, assim, quando você for delegar, existem formas de você delegar de maneira eficaz. Mas antes disso, eu quero falar algumas hipóteses de por que a gente não delega as coisas. Primeiro é que você está se ocupando com coisa demais e você não tem tempo para delegar. E aí isso é resolvido no primeiro vídeo aqui da série sobre essencialismo, sobre a gente fazer menos coisas. A segunda coisa é que a gente às vezes não quer correr risco com a tarefa. E a gente tem um pensamento na nossa cabeça de que ninguém aqui vai entender a tarefa. Só que muitas vezes isso é um perfeccionismo excessivo nosso, ou então até arrogância da nossa parte de achar que ninguém mais vai fazer além da gente. A terceira, às vezes a gente não tem paciência para poder explicar para outra pessoa fazer. Só que a partir do momento que você nunca vai ensinar a pessoa a fazer algo que ela poderia estar fazendo e economizando seu tempo, você vai ficar para sempre preso àquela tarefa. Outra clássica é mais rápido eu fazer do que delegar. E aí cai no que eu acabei de falar aqui, que se você ficar sempre fazendo porque é rápido, em vez de você gastar um pouco mais de tempo para delegar, você nunca vai ter escala. Você vai estar sempre refém a fazer aquelas atividades. A quinta coisa, e essa vai doer um pouco, é que tem gente que acha que se começar a delegar tudo, a outra pessoa vai tomar o lugar dela. Porque de repente as pessoas vão descobrir que você é um inútil e não faz nada. Então, assim, se você está evitando de delegar por causa disso, talvez seja melhor você repensar sua posição de gestor, ou então pensar em tarefas mais importantes para você fazer. A sexta é gente que tem medo de delegar, porque tem medo da reação do seu subordinado, do seu liderado ali. Então, assim, não preciso muito falar a respeito disso, né? E a última, na minha visão, é a pessoa que se diverte. Mas é tão bom fazer isso e tal. E ela fica presa à tarefa por conta de um prazer momentâneo de curto prazo que ela tem. Beleza, se você não parou o vídeo até agora porque você ficou puto comigo, então vamos continuar aqui para eu explicar como que é uma forma eficaz de delegar as coisas. A primeira coisa é você entender que a delegação é 1 para 1. Você geralmente tem um dono da tarefa. Você não delega para uma equipe inteira. Você delega para uma equipe realizar um projeto, mas dentro desse projeto tem várias tarefas e cada tarefa tem um dono só.
Isso é importante pra você ter governança e organização das coisas, porque cachorro com muito dono morre de fome. Segunda coisa é você escolher a pessoa certa para delegar. Isso vai ser de acordo com a disponibilidade da pessoa, do conhecimento técnico que ela tem, agilidade, depende da situação. Então, analisando a sua equipe ou as pessoas que você tem ao seu redor, você vai saber quem é a pessoa certa para delegar. E na empresa também é importante você investir nas pessoas que estão com vontade de crescer e aprender. Isso, delegar tarefas é a melhor coisa que você pode dar para poder a pessoa se estimular e ter mais motivação para atuar na empresa. A terceira, e essa aqui é bem importante, é você definir as expectativas de autoridade para evitar qualquer tipo de mal-entendido. Vou colocar aqui na tela uma escala, pode pausar o vídeo para ler, mas qual que é o ponto aqui? Você tem um grau de quanto de autoridade você vai dar para aquela pessoa. E isso vai depender da tarefa, vai depender da pessoa e assim por diante. O que é essa escala aqui na minha visão? O 0 é a autoridade máxima. Então a pessoa pode tomar as decisões que ela achar melhor e você tem toda a liberdade para fazer o que você quiser. O 1 é você prosseguir, mas me manter informado. Então pode executar, pode fazer nas coisas, mas vai me falando a respeito do que você vai estar executando, das decisões que você toma, para você monitorar essa tarefa. O segundo é me comunica o que você pretende fazer. Então, não faz nada sem minha aprovação. E aí existe um cuidado muito grande, porque tem muito líder que só delega com esse nível de autoridade. Não adianta nada, porque você vai virar o gargalo. É óbvio que vão existir situações que vai ser necessário você tomar determinadas decisões. Mas se você centraliza tudo nesse autoridade nível 2, você não vai adiantar de nada se delegar. E a terceira, que eu acho que é uma variação mais saudável do nível 2 aqui, que é estude as alternativas, traz os prós e contras e traz para mim que eu vou tomar essa decisão. Só que nesse aqui é legal você também envolver a pessoa na decisão, porque é assim que você vai formar o seu liderado, é assim que você vai ensinar ele a pensar da forma como você pensa. Porque quanto mais você moldar essa pessoa e mostrar de como é a sua linha de raciocínio, mais autoridade você vai conseguir dar para ela nas próximas tarefas. Até um ponto que ela pode tomar as decisões sozinha e você vai ter menos preocupação para você focar em tarefas mais importantes e mais estratégicas. Quarta dica, e essa aqui também é crítica, que é você explicar claramente o que tem que ser feito. Então, é aquela questão de pedir para a IA fazer um slide de vendas. Então, muita gente peca em explicar de qualquer jeito as coisas que têm que ser feitas. E se você dá uma explicação porca, não espere ter um resultado bom a partir disso. Você pode usar, eu vou colocar aqui na tela rapidinho também, mas você pode usar o modelo de metas SMART. É um modelo que eu gosto aqui, para poder você pensar em como estruturar essa tarefa que você vai delegar para alguém. O quinto é você estimular o feedback. Então, quando você vai delegar uma tarefa, por mais bem detalhada que você passar para a pessoa, vão surgir dúvidas. E a pessoa tem que estar à vontade para te perguntar. Ela não pode se sentir julgada, ela não pode ficar com medo de te questionar as coisas. E dentro disso, também tem um ponto chave aqui, que é você tem que estar aberto a mudar de opinião. Você tem que estar aberto que a pessoa que está mais contextualizada naquela situação, ela vai eventualmente te trazer sugestões de melhoria ou de caminhos diferentes para serem tomados, que talvez sejam melhor do que o que você pensou. E aí isso exige muito desapego com o seu próprio ego, tá? Para poder fazer esse tipo de coisa. O sexto é você monitorar a execução. Então, quando você delegar alguma coisa para alguém, é importante você determinar com a pessoa quais são os dias ou os horários que ela vai te dar um status de como está andando aquela tarefa. E também a forma como isso vai ser feito. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 departamentos aqui que cada um tem uma pessoa só. E eu não consigo ficar o dia inteiro monitorando as coisas que eles fazem, até porque as tarefas deles já são um pouco mais previsíveis. Então, o que eu peço para eles fazerem? Eles têm um relatório que eles montam da semana para explicar o que eles fizeram na semana, as decisões que foram tomadas, riscos que eles correram, gargalos que eles tiveram. Então, eu já criei um modelo de relatório e deixei no nosso sistema, que é o ClickUp, para poder eles sempre estarem preenchendo aquele documento. E, ao mesmo tempo, é importante que você cumpra com esse monitoramento, tá? Então, eu sempre leio esses relatórios e eu dou feedbacks para eles. Porque se você só pede a pessoa para fazer um relatório e você nunca lê, nunca dá um feedback a respeito disso, você vai desmotivar a pessoa. Porque aí a pessoa vai falar, pô, pra que eu tô escrevendo aqui se a pessoa nem tá lendo a respeito, né? Então, o meu monitoramento geralmente é feito dessa forma. O sétimo é elogiar os resultados. Então, tanto o fracasso quanto o sucesso vai recair sobre a pessoa que você delegou.
apesar de você ter que lembrar que a responsabilidade no final é sempre sua como líder. Mas é importante que a pessoa tenha um reconhecimento do que ela fez, porque muitas vezes é a primeira vez que ela está fazendo aquela tarefa, ela está assumindo uma responsabilidade a mais. Então, é importante você dar o feedback do que precisa ser melhorado, mas também é importante você elogiar os resultados que ela traz. E lembra de dar sempre os créditos para a pessoa, porque eu cansei de ver líder que gosta de tomar os louros para si, e é muita arrogância e muito ego fazer isso, gente. Você vai só desmotivar funcionário bom, você vai perder muito talento, e eu cansei de ver isso em empresas que eu trabalhei por causa desse tipo de atitude. E para fechar, eu quero colocar alguns cuidados que vocês têm que ter na hora de delegar. O primeiro é não delegar a mesma tarefa para várias pessoas, que eu lembro que eu falei que é sempre de 1 para 1. Isso fica causando muita competição entre as pessoas, é retrabalho, gera desconfiança entre as pessoas, então não faça isso. Se for delegar, delegue para uma pessoa só. O segundo é meio contraintuitivo, mas evita detalhar demais o como ser feita aquela tarefa. Então é importante você dar autonomia, mas sem inibir a criatividade da pessoa. Vou deixar aqui uma charge, pode pausar o vídeo para dar uma olhada nela, mas o que eu quero retratar aqui? Se você fica se excedendo no como a pessoa, você vai tentar fazer só do seu jeito. E, de novo, a gente cai no ego e na arrogância aqui. Você não é o dono das respostas e você não sabe tudo. Então, a não ser que seja uma pessoa júnior que aprendeu, que está começando agora, e de fato você tem que ensinar ela a fazer, o ideal é que você delegue a tarefa baseado no resultado e não na tarefa. Então, a charge aqui ilustra bem. O terceiro é você não ficar esquartejando a tarefa. Então, se você for passar uma tarefa para alguém, passa por inteiro. Eu cansei de ver gente com mania de ficar passando a tarefa pela metade. Assim, eu preciso que você monte só isso aqui para mim. Então, a pessoa está montando um relatório, aí ela pega só uma informaçãozinha e não dá o contexto inteiro para a pessoa que ela está delegando. Então, se você passa uma tarefa incompleta, espere um resultado incompleto também. Fora o retrabalho que você gera fazendo isso. Porque você vai ter que revisar o que a pessoa trouxe, e aí você vai ver que faltou informação, vai pedir para ela de novo e assim por diante. Quarta coisa é você fugir da informalidade. Então, se você for delegar, não faz isso numa conversa de corredor, ou marca um horário, ou manda uma mensagem, ou manda um e-mail. O quinto cuidado é você preparar a pessoa para a tarefa. Então, pode ser que existem situações que você vê potencial naquela pessoa para realizar determinada tarefa, mas ela não sabe 100% como fazer, ou ela ainda tem algumas formações ou coisas técnicas que ela precisa de aprender. Então, você é o responsável por trazer esse conhecimento a ela. O sexto, e esse aqui é clássico, é você evitar de ficar sem tempo para responder a pessoa. Porque isso é outra forma de delargar, na minha opinião. É você manda a tarefa para a pessoa e, beleza, daqui a uma semana eu te vejo. E larga a pessoa de lado. Então, se você passa isso para alguém e você vai estar monitorando aquela tarefa, você tem que estar disponível para responder dúvidas, você tem que estar disponível para tomar decisões quando eventualmente a pessoa precisar de você. E o pior erro do gestor é ele não estar disponível para a própria equipe. Sétimo, cuidado com o perfeccionismo, porque você não pode esperar que a pessoa vai realizar a tarefa da mesma forma que você vai. Seja por um nível de cuidado, seja até por um nível técnico. Então, não seja perfeccionista. Você tem que se ater ao que de fato o resultado que você quer chegar. E não a forma como você vai fazer. Outra coisa é você não abandonar a tarefa no meio. E isso eu já passei muito em lugares que eu trabalhei. O quão desmotivador é você passar uma semana inteira montando um estudo, um documento para ser elaborado, de análise e tudo. E aí no meio do caminho, a pessoa fala, não precisa mais não. Não, a gente já resolveu aqui. Cara, isso é muito frustrante. Não seja essa pessoa. E se houver um motivo plausível, de fato, para poder cancelar aquela tarefa, você tem que fazer questão de explicar e deixar claro por que aquilo foi descontinuado. E por fim, é você deixar claro as suas expectativas. E aqui existe uma linha meio tênue entre você botar pressão de mais e de menos na pessoa, né? Acho que é importante você colocar o resultado, né, que você quer atingir, que no caso lá do rio, da charge, era atravessar o rio, né? Eu tento sempre achar um meio termo entre não ser complacente demais, com medo da pessoa, nossa, coitado, não vai conseguir realizar essa tarefa, e ao mesmo tempo não colocar uma pressão excessiva a um ponto que a pessoa não vai conseguir realizar porque ela vai se sentir perdida com aquilo.
Então, o papel do líder é justamente saber aonde é esse meio termo. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre formas de você dizer não para tarefas e como você estabelece limites com as pessoas e assim por diante. Deixe aqui nos comentários problemas que vocês já tiveram com delegação, o que desmotiva vocês a delegar para outras pessoas. Eu vou ficar muito feliz de poder responder e ajudar no que eu posso. Valeu e até a próxima.